Olá, mortais. O vídeo de hoje vai tentar fazer uma breve apresentação da questão ligada à riqueza e, consequentemente, ao que nós chamamos de pobreza, né, a miséria, tentando identificar alguns aspectos desse fenômeno e três propostas que foram apresentadas ao longo da história mais recente de solução para esta desigualdade que há entre as pessoas. Lembrando aqui que existe uma diferença entre o conceito de igualdade e desigualdade e o conceito de igualdade e diferença, né? Somos todos diferentes. Ninguém é exatamente igual a outro. E a diferença é totalmente aceita, é liberdade. Mas quando nós falamos em desigualdade, nós estamos falando em desvantagens que algumas pessoas, alguns grupos têm em relação a outras pessoas e a outros grupos. Do ponto de vista da posse de bens, a gente pode dizer, primeiramente, que os humanos somos diferentes dos animais, no sentido que não é possível, do ponto de vista da filosofia, falar que animais são ricos ou pobres. Já que a ideia de riqueza e de pobreza está muito ligada a uma autopercepção. A ideia de riqueza e de pobreza é uma ideia comparativa. Eu sou mais pobre ou mais rico que alguém. Os animais não têm essa condição, até porque os animais, quando produzem instintivamente, não produzem para acumular. Alguém pode objetar dizendo assim, mas Adonis, e as formigas e as abelhas, né? As formigas, quando levam os alimentos, as folhas lá para dentro do formigueiro para alimentar suas colônias de fungos, ou as abelhas, quando fazem seu estoque de mel, não estão acumulando? Sim e não. Sim, porque é um acúmulo, mas não porque elas não têm consciência desse acúmulo. Elas fazem isso instintivamente. Você não vai conhecer no grupo das formigas ou na espécie das formigas ou na espécie das abelhas um comportamento do tipo uma colônia de abelhas tendo reservado uma quantidade X de mel, resolveu distribuir esse mel com outra comunidade de abelhas que não conseguiu fazer esta reserva. Né? A abelha produz o mel, produz o mel, produz o mel, estoca o mel, estoca o mel, estoca o mel, se vai usar, se não vai usar, isso ela age instintivamente, é um processo sobre o qual a abelha não tem nenhum domínio do ponto de vista da consciência de abelha. O mesmo para a formiga, o mesmo para todos os animais, né, que em algum nível poderíamos dizer que acumulam. Já os humanos não. Os humanos, mesmo nas condições mais simples de existência, produzem o que nós chamamos de excedente. Ou seja, enquanto os animais vivem apenas para o essencial, eles trabalham, se é que se pode chamar de trabalho, eles produzem apenas o essencial para se manter vivos. Nós humanos produzimos o essencial para nos manter vivos e mais os excedentes. Os desejos dos seres humanos nunca estão plenamente satisfeitos. Dá um exemplo, nós vamos comer. Poxa, comer é pegar o alimento e levar à boca. Isso é comer. Mas os humanos usam faca, garfo, prato, temperos, fazem suco, entende? Repartem de tal maneira, repartem de outra maneira, misturam. Ou seja, nós humanos sempre damos um jeito de fazer a coisa mais complexa.
porque nós desejamos sempre mais. O animal, uma vez tendo sua necessidade básica satisfeita, repousa. Nós não. Nós nunca estamos plenamente satisfeitos. Por conta disso, os seres humanos acabaram desenvolvendo a cultura. A cultura o que é? É a produção daquilo de que nós não temos para existir enquanto seres biológicos necessidade. Né? O cocar, a bengala bordada, a lança, a arma de fogo, vejam, não são necessidades essenciais. Alguém pode objetar dizendo, mas Adonis, sem arma eu não posso caçar. Pode. Os tigres caçam, os leões caçam. Mas Adonis, o tigre é muito forte. Os macacos caçam, os macacos colhem, os lagartos caçam. Enfim, nós damos um jeito de tornar a coisa mais complexa. Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, tentando responder ao problema das desigualdades entre os homens, tentando entender a origem da desigualdade entre os homens, vai dizer que o que produziu essa desigualdade foi a propriedade privada. Ou seja, para ele houve um tempo em que os humanos viviam muito próximo de como vivem os animais, mas produzindo cultura sim, uma cultura muito rudimentar, mas uma cultura. E esta cultura, segundo Jean-Jacques Rousseau, estava baseada, entre outros fatores, na ausência da noção de propriedade, que para ele é natural do homem não saber o que é dizer isto é meu. Mas, segundo ele, por algum motivo, em algum momento, um grupo de humanos entendeu que podia dizer isso é meu e que isso seria interessante. Daí começa, segundo ele, o processo da desigualdade entre os homens. Quando um grupo se apossou de uma quantidade muito maior de terras e de bens, enquanto a boa parte dos humanos não teve este insight e acabou ficando para trás no processo de acumulação de bens. Ora, qual seria então a solução, agora que esse processo foi detonado, e Rousseau diz que não tem mais como voltar para trás, qual seria a solução para que os humanos não tivessem que conviver com tantas diferenças? A proposta de Rousseau é que nós desenvolvêssemos um Estado, uma noção de Estado, não esta que, segundo ele, era vigente no século XVIII, um Estado que existia para proteger os interesses dos proprietários, mas desenvolver uma noção de Estado que também seria acompanhada de uma noção de educação, em que as pessoas quisessem não apenas o seu bem, mas o bem de todo mundo. Dessa forma, não eliminaríamos as desigualdades, mas diminuiríamos acentuadamente esta desigualdade. Na tentativa de resolver este problema, historicamente nós temos encontrado 3 soluções a partir do século XIX, a partir do século XVIII, século XIX. A primeira tentativa é o liberalismo, que é fruto das reflexões sobre o capitalismo, né? Adam Smith é o grande teórico do liberalismo, e a ideia de Adam Smith é de que nós produzimos sempre que temos interesse nisso.
E ele quer pegar esse interesse pessoal na produção como elemento que levaria a uma distribuição mais igualitária das posses. Segundo ele, como todo mundo trabalha pensando em ter benefícios, se todas as pessoas pudessem trabalhar com as mesmas condições, as desigualdades não seriam eliminadas, mas diminuiriam bastante. Então vejam, Adam Smith não concorda, não propõe que haja um Estado que distribua as riquezas, mas ele pensa que é preciso haver uma sociedade em que essas riquezas estejam melhor distribuídas por conta da igualdade de condições dadas a todas as pessoas de produzir. Nesse sentido, quem trabalhasse mais teria mais, quem trabalhasse melhor teria mais, quem trabalhasse menos, quem trabalhasse pior teria menos, mas todos teriam. O problema é que esta concepção romântica esbarra na dura realidade que se viu no século XIX. Os industriais se coligaram entre si e, ao fazerem coligações, começaram a se tornar muito fortes, impedindo o surgimento de novas indústrias e com condições de explorar o trabalho humano de formas aviltantes, inclusive trabalho infantil, jornadas de 12 horas por dia. Isso vai criar na Europa, sobretudo, uma revolta que mesmo a substituição do escravismo pelo salário não vai resolver. O salário é uma solução interessante, porque o salário dá a impressão de que aquele trabalhador também participa do processo de produção em busca do seu lucro. Enquanto na escravidão, nem isso você tem as condições mínimas de sobrevivência biológica. Mas a exploração do salário também se mostrou cruel. É contra isto que Karl Marx vai se colocar, propondo uma sociedade em que haja um Estado capaz de gerir toda a produção de riqueza. Esse Estado concentraria toda a propriedade em si, e aí acabaria com a propriedade privada, e distribuiria o resultado da produção de forma igualitária para todos. A vantagem do liberalismo, o respeito às liberdades. A desvantagem do liberalismo. As pessoas com menos condições de produção, de organização, seriam, como são, punidas severamente, escravizadas, mesmo sob a forma de salário. As vantagens do socialismo. A sociedade seria igualitária. A desvantagem do socialismo. As liberdades seriam eliminadas. Esta é a situação que vai levar ao pensamento de uma terceira via a partir do século XX, que seria uma maneira de unir esta ideia de que as produções de riqueza precisam chegar a todos, né, sob forma de benefícios sociais, educação, saúde, segurança, moradia, e ao mesmo tempo garantir que a liberdade de produção, a livre iniciativa continuasse assegurada. Nesse sentido, você vai ter duas maneiras de pensar esta terceira via. Uma primeira maneira concentraria, sobretudo, a força no Estado. Ou seja,
você pode produzir, mas uma parte significativa da sua produção vai ser recolhida em formas de impostos, e esses impostos vão voltar para a sociedade em forma de escola, de segurança, de saúde, etc. Seria uma solução mais estatizante, né? Uma forte contribuição dos salários, né? Então, taxação dos super ricos, essa coisa toda, né? O menor impostos para quem ganha menos, maiores impostos para quem ganha mais. Uma segunda solução, ainda dentro dessa terceira via, seria a menor cobrança de salários, ou desculpem, de impostos, mas a ideia é, com uma menor cobrança de impostos, haveria uma maior produção, e esta maior produção geraria, consequentemente, um arrecadamento maior. E assim, os empresários, a livre iniciativa poderia trabalhar com mais liberdade, mas sem perder esta obrigação de, a partir dos impostos, garantir esta proteção social aos menos favorecidos economicamente. O que a gente pode perceber nas três tentativas, né, nos três modos de pensar, né, a terceira via, o socialismo e o capitalismo, é que enquanto plano ideal, elas podem funcionar. Mas quando você desce para o plano da realidade, o principal problema está em quem vai administrar essas mudanças. Porque, veja só, se eu tenho um governo que não está de fato preocupado com o projeto, e ele tem a condição de garantir para si a posse de todos os bens, eu posso correr o risco de formar uma oligarquia terrível que vai, em vez de distribuir riquezas, distribuir misérias. Por outro lado, se eu tenho um governo que não está comprometido com esta mesma revolução, esta mesma mudança social, e este governo, com acordos espúrios com os produtores industriais, né, permite, a partir da frouxidão das leis, que todo tipo de exploração aconteça, de novo, o que eu tenho é uma concentração de riquezas em detrimento da qualidade de vida da população. E esse é o desafio que nós temos hoje, no século XXI, né? Encontrar soluções para que a sociedade seja menos desigual e para que todas as pessoas tenham condições de viver com a dignidade que é própria do ser humano. Vamos refletir sobre isso. Um beijo, mortais. Até a próxima.